Arrascaeta faz a cirurgia na clavícula e tem o tempo estimado. Mais 2 jogadores do Flamengo lesionados pelo show de pancadaria por parte do Estudiantes. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos Direitos de Imagem e ESPN Brasil, trazendo todos os bastidores desse show de horror, né, dessa confusão. Flamengo parecia que o time estava numa guerra, de acordo com o José Boto. Vamos pro vídeo. Tinha que ir pra rua. Mas a arbitragem foi péssima. Nossa, Piero péssima, Massa, Breno. sem controle do jogo. E ali, até a reclamação de pênalti do Royal, para mim não foi pênalti. O Royal deu uma forçada de barra ali, mas tem... A questão para mim é o controle de faltas, né? A intensidade do Estudiantes passou da linha do jogo de Libertadores e descambou para violência, né? Foi, de fato, um Estudiantes que relembrou os velhos tempos de Libertadores. Isso é uma coisa e a atuação do Flamengo é outra, né? Exato. Dá para separar. Para não colar uma coisa na outra. Assim, acho que até o Leonardo Jardim tomou cuidado para não misturar também, né? Justificando ali que o time poderia ter aproveitado melhor as oportunidades no primeiro tempo, no segundo também criou chance para, de certa forma, resolver o jogo. Mas, por outro lado, a gente precisa falar sobre arbitragem, porque a gente viu o Boca contra o Cruzeiro, que amarrou o jogo e a arbitragem foi permissiva, e agora novamente Estudiantes. Então, uma coisa é um time que se sabe que é inferior tecnicamente, que não vai ganhar na bola e usa artifícios para tentar equilibrar. Só que a arbitragem precisa colocar o controle e traçar uma linha até onde se pode ir. E o árbitro ontem, o Piero Massa, não fez isso. Para mim, o Flamengo sofreu com a permissividade, com a violência. Houve, de fato... E aí tem quem entra na discussão de clubismo, vai falar, mas no jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve jogadores que mereciam ser expulsos. É outra coisa completamente diferente. Estamos falando de Libertadores e, nesse aspecto, a arbitragem não pode se deixar levar por pressão. E há, entre os clubes argentinos, uma insatisfação crescente com essa soberania do Brasil na Libertadores. Então, há também o reconhecimento de que hoje o futebol argentino, em termos de clubes, é inferior. E, para equilibrar, os caras precisam subir muito o tom na base da porrada. Eu ia perguntar exatamente isso pro Bubu e pra Nath. Diga. Mas já que você começou, eu até vou lançar a pergunta aqui, você pode até, desculpa de interromper abruptamente, mas sabe por quê? O Breno falando uma coisa que eu fiquei pensando ontem, juntando o jogo do Cruzeiro com o Boca e o jogo de ontem. Vocês acham que os argentinos chegaram à conclusão que assim, o Brasil tá deitando... Na bola não vai dar. Vamos começar a sentar ali a porrada porque a gente consegue igualar na força. É meio que voltar no tempo. Eles estão jogando a Libertadores de 60, 70. Desculpa, Edu, até para ser justo também, anos 90, por exemplo, a Argentina tinha esse jogo, né, de levar para o mental, de provocar, às vezes com chegadas duras, porém também tinha muita bola, né? A gente viu recentemente o River Plate, um timaço sob o comando do Galhardo. O ponto não pode justificar isso como se fosse uma ideia de jogo. O que houve no jogo do Flamengo o Estudiantes dificulta foi abuso da violência. Desculpa, o Estudiantes dificulta esse jogo do Flamengo ontem, mas não é só por conta dessa catimba. Ele entra com uma postura melhor até que a do Flamengo. Depois o jogo descamba para isso sim, mas só para não parecer que foi só isso. Não foi só isso, mas no segundo tempo, por exemplo, o que aconteceu foi fruto da permissividade do Piero Massa no primeiro. Então, a gente viu aqui no futebol brasileiro o Jacuipense jogando contra o Palmeiras fora de casa. Também abusando da violência. E ali o árbitro expulsou, poderia até ter expulsado outro jogador na entrada no Vitor Roque. Mas o árbitro precisa coibir esse tipo de coisa, porque senão daqui a pouco muita gente vai vender isso como se fosse, é o estilo Libertadores, é jogo de Libertadores. E ontem, para mim, passou do ponto, assim como o Boca também passou do ponto contra o Cruzeiro. Você sabe que eu não sou pachequista, né, Edu? Você que vai para esse lado. Eu também, eu grande sou defensor do futebol brasileiro, mas não é isso que a gente está falando. Eu sou contra isso. Estamos falando de não confundir vontade, catimba, que isso aí de fato faz parte do jogo, da identidade do futebol sul-americano, com exagerar na violência, que aí é voltar para o passado, de fato. E a gente vai falar do jogo do Palmeiras também, esse negócio de diminuir o campo de uma hora para outra. Então, são tudo que está dentro do que a Conmebol hoje permite, a FIFA permite. E assim, a Conmebol está sendo conivente, não sei até que ponto, em relação à arbitragem deixar o jogo seguir.
Porque tem muita coisa ali que o árbitro deixa o jogo seguir, que vai muito dessa coisa do futebol sul-americano, lembra de outros tempos de Libertadores. Eu não sei até que ponto isso está muito solto, até onde eles vão conseguir segurar, porque uma coisa é você tentar igualar na força física, outra coisa é tentar igualar na porrada. Existe uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Uma coisa é você tentar igualar na questão física, porque você tecnicamente é abaixo dos times, especialmente do Brasil. Outra coisa é você ir para pancadaria. Porque assim, a gente hoje tem VAR, tudo é revisto, mas os hábitos de campo me parecem um pouco perdidos em relação a essa mão. Eu deixo chegar firme, não vou marcar qualquer coisa, mas até onde vai essa qualquer coisa? As coisas começando a perder um pouco a linha e é a terceira rodada de fase de grupos. Na hora que chega mata-mata, tá todo mundo quebrado. Imagina numa semi, né? Se é que chega a gente pra Copa, tem um monte de jogador aí que vai pra Copa. Aí que está o grande ponto. Por exemplo, Arrascaeta, Rodrigo Bueno, às vésperas da Copa do Mundo, uma lesão. O Pedro tem até informações novas do boletim, né, Pedro? É porque acabou de sair aqui o boletim. Na verdade, o Flamengo confirma, né, que a cirurgia acabou de ser realizada. Inclusive, solta um vídeo aí do Dr. Fernando Sassá, que talvez a gente possa rodar. O meia de Arrascaeta foi submetido na manhã desta quinta-feira à cirurgia para a correção de fratura na clavícula direita. Lesão sofrida ainda no primeiro tempo da partida de ontem e tudo mais. O procedimento, com duração aproximada de 1 hora, foi bem sucedido e consistiu na fixação da fratura com placa e parafusos. O atleta permanecerá em observação ao longo do dia e tem previsão de alta hospitalar na manhã de amanhã, sexta-feira, dia 1º de maio, Edu. Agora eu pergunto a você, Bubu. Por exemplo, quando você não vê se está de férias, é ruim de substituir, é difícil. A Nath também, o Pedro, o Breler que vem aqui com a gente ocasionalmente, também quando ele não está, cada um tem sua característica. No caso do Flamengo, o Arrasca é o cara que é o pifador, é o maestro pifador. Você era chamado de maestro pifador no Real Parque? Não, era o matador. Era o matador. Pifavam pra mim. Qual o tamanho da perda do Arrascaeta? O Flamengo não conta com ele até a Copa do Mundo. Ele vai focar na Copa do Mundo agora para se recuperar. Enorme, porque o Arrasca é, nesse momento, o rei da América. Temporada brilhante no ano passado, nos gramados continentais. Então é uma notícia triste, claro, pro flamenguista, mas pro futebol. A gente tá vendo a Copa do Mundo aí, é uma discussão imensa. Vários jogadores importantes de várias seleções ficando de fora da Copa do Mundo. O Brasil vai pegar o Marrocos, agora o Achraf Hakimi, talvez o melhor lateral direito do mundo na atualidade, pode ficar fora. Para a seleção do Uruguai, o Arrasca melhorou muito, né? De um jogador que não era protagonista, começou a crescer na seleção uruguaia. Talvez o melhor momento dele no ano passado, né? Quando ele ganha o prêmio de melhor do continente. Então a gente lamenta muito. E particularmente eu e acho que todo mundo fica na torcida porque ele volta na Copa do Mundo. Claro. Os cálculos apontam aí com base em 10 a 14 outra lesão parecida de 40 dias para recuperação. O Arrascaeta acho que é o caso de Uruguai levá-lo para a Copa pensando no mata-mata, né? Porque hoje com o inchaço da Copa do Mundo... 26 caras, né? Então leva o cara... Se você parar para pensar, Edu, o Bubu, de hoje... Para o mata-mata faltam 2 meses, ou seja, 58, 60 dias. Então, ele volta daria ali. É possível até de voltar na fase de grupos, aí, no jogo ou outro, começar a sentir. Porque, desculpa te cortar, porque tem uma outra situação, não é só a questão da recuperação física. Eu acho que tem muito a ver com a questão de cabeça, porque você fica evitando choque, você tem que parar um tempo de fortalecer, de malhar, de treinar. Podia ser pior a lesão. Você fica um dia parado, você fica uns dias parado, você fica pelo menos uma semana, pelo que eu entendi, né? Uma semana sem fazer nenhum tipo de atividade. Você perde musculatura. Depois, mais um tempo considerável sem bater em bola. Perde ritmo. Vai ficar fora do jogo. Só vai treinar lá na frente. Então, tem a questão de você evitar o choque e a questão muscular também nessa volta. Talvez ele uma volta aos poucos na fase de grupos. Muita gente vai falar, mas jogador de futebol, fratura clavícula. Um mês ali para colar, normalmente é assim, né? Um mês, fratura qualquer lugar do corpo. Um mês ali, em tese, o corpo ali meio que reconstitui, né? Recupera, cola a fratura. Mas é importante... É importante porque você movimenta o corpo inteiro. Né, você vê dessas ironias do destino, né? Coisa triste, né? O Arrascaeta, nos últimos dias, últimas semanas, especialmente a semana passada, né, muitos antes do Flamengo reclamavam que o Arrascaeta se atira muito, cai muito, cava muito pênalti e tal. E ele se machucou numa queda, né? Ele acaba ali sofrendo uma falta, é um jogo físico, aí não é o caso de maldade, né? Mas na queda... ele acaba lesionando a clavícula ali, você já percebe ali a dor ali. Você vê lá, nessa queda aqui, ó, ele cai de mau jeito
né? Então, com raríssimas exceções, eu não acho que o jogador tenta cair, ainda mais quando você cai desequilibrado, você cai errado. Quem participa de luta, né? Ou já judô, acabamos de conversar com um especialista sobre isso. E longe de ser um lance maldoso, né? Não foi. Só pra... Esse foi o menos maldoso do jogo. Não teve maldade, foi disputa de bola. Mas assim... O pessoal tá brincando aqui no chat, Edu, que na verdade é lesão por esforço repetitivo, de tanto levantar taça. Garoto! Achei que você ia falar de tanto que ele cai. Ele é demais, ele tá provocativo. Agora, eu fico pensando e imaginando como tá a cabeça do Arrascaeta, porque agora, obviamente, ele é um ídolo do Flamengo, ele não tem como ajudar o Flamengo até a recuperação dele, mas ele tem uma Copa do Mundo. Ele precisa... Vamos falar a verdade, a temporada do Flamengo, ela tá encaminhada. O Flamengo vai bem no Brasileiro até a parada da Copa, o Flamengo vai classificar no Libertadores, o Flamengo só volta a jogar em julho, para isso o Arrasca vai estar à disposição. A questão é toda a Copa, como é do Matheus Cunha, como era do Estevão, como era do Militão, como é do Lamine Yamal. E todo mundo hoje está olhando, fazendo continha. Que dia eu estreio? Que dia é o segundo jogo? Que dia é o mata-mata da minha seleção? A verdade é essa. Ô, Brenner, mas ele já operou, Pedro? Operou agora. Ele já fez muitos procedimentos. O Arrascaeta, inclusive, ele tem até o de hoje. Não, mas o de hoje já foi... Agora já foi essa nota que eu li, já foi agora de manhã. Ele jogou agora... Não, chega de madrugada, opera agora num hospital na Zona Sul, em Copacabana. Já faz cirurgia. Essa nota do Flamengo já é pós-cirurgia, para dizer que foi tudo bem. Durou 1 hora, colocou os pinos e a placa. Amanhã deve ter alta. Então, tudo também é uma cirurgia. É diferente, por exemplo, daqueles casos assim. LCA, joelho, tem que esperar desinchar, passa alguns dias, confirma o que é. Não, ali já pegou, já diagnosticou. Ontem, minutos depois, eu acho, ali do jogo, o Flamengo já confirmava que tinha uma lesão. Minutos depois já informava que ia ter cirurgia. Hoje, de manhã, são 1 da tarde, operou no final da manhã, então já está tudo bem. É uma coisa, não é que é simples, é difícil falar que é simples porque é uma fratura. Mas é diferente, por exemplo, de uma situação de articulação, de ligamento, que demora um pouco mais. E até a volta é diferente, né? E recentemente o Flamengo buscava o substituto do Arrascaeta com ele jogando, lembra? Se você tivesse em forma, era doido. Eu sou um maestro pifador, eu você gosto. Você tem aquele jogo mais pausado. Criativo. Quem é no Flamengo o cara que se assemelha ao Arrasca e é o caso... Dela Cruz e Carrascal. Não, mas se assemelhar é muito forte com o Arrasca porque é um estilo muito peculiar. Vai colocar o Paquetá por ali. O Paquetá funciona. O Carrascal pode funcionar também. Tu tá todo preocupado. Quando voltar o Pulgar, quando voltar o Jorginho, tá bom. Everton Araújo ou Pulgar, Jorginho, Paquetá na frente. Que não falta opção. E outra, Paquetá... O Flamengo não tem problema, ele tem solução. Paquetá, a seleção vai ser assim, né? Pode ser. Perde muito sem o Arrascaeta. Mas claro. Não, e assim, que o Arrascaeta é um jogador que o Flamengo... Várias vezes, em várias temporadas, a discussão era: o elenco do Flamengo é ótimo, tem 2 grandes jogadores por posição, mas falta um substituto para o Arrascaeta. Hoje o papo é esse. Você não precisa ter um outro Arrascaeta, você não precisa clonar um Arrascaeta. Só que você tem uma maneira de variar com outro jogador de muita qualidade naquela faixa do campo. E vamos falar os jogadores. Tem o Plata. Não é ele por ali para mim. Não é ele, mas é um cara a mais ali para mudar o sistema e a ideia de jogo. Tem o Carrascal. Você tem o Paquetá que pode chegar um pouco mais para a esquerda, você tem um outro jogador por ali. Você pode ter um outro jogador de outra característica de ataque para ter por ali com o Paquetá. Mas a faixa de campo, para mim, acho que se não mudar muita coisa, ou o Jardim não quiser pensar outra coisa, mas quem é que pode? O Paquetá cabe ali. A gente teve um debate quando o Paquetá chegou, de jogar ele ou o Arrascaeta, que poderia ocupar a mesma faixa do campo. O Paquetá cabe ali e resolve. Ele não vai ser o Arrascaeta, as características de jogo são diferentes. Agora, mas o ponto para mim é que o Flamengo perde com qualquer que seja o substituto sem o Arrascaeta, porque tem de mudar a forma de jogo. A forma de jogo do Flamengo com o Arrascaeta é um time Será que o Paquetá mais letal? Não cadencia, não? O Paquetá, o tipo de jogo do Flamengo hoje, eu não sei se os companheiros vão concordar. O Flamengo poderia perder muito mais se ele ainda tivesse numa rotação à lá Felipe Luiz. Muita circulação, o tipo de jogo que o Léo Jardim quer hoje é um jogo muito mais letal, muito mais acelerado, muito menos tempo com a bola. O Arrascaeta ou o Paquetá para fazer essa ligação, não acho que o Flamengo perde tanto. Ele perde porque não ter o Arrascaeta é uma perca. Mas pensa bem. É uma perca, diria. Uma perca, grande perca. Diria o poeta, é uma perca. Não, mas a gente tem um compromisso, tinha um chefe que fala, fale direito, senão quem está assistindo é uma perda. É uma perda. Perda, o correto é perda. Mas para mim o funcionamento com o Arrascaeta desde a temporada passada se tornou um jogador de mais entrada na área, um jogador de mais fala de pisar na área. Pisador de área, como o Bubu diz. Mas o Arrascaeta hoje, para mim, faz uma coisa que o Paquetá não tem, que é a capacidade de articulação como um meia cerebral. E o Paquetá, o forte do jogo dele
É quando tem espaço e enxerga o jogo de frente. Muitas vezes o Arrascaeta domina a bola de costas e pela qualidade, por esse cacuete de um meia cerebral, ele consegue rapidamente virar e já enxergar o campo, algo que não é típico do jogo do Paquetá. Ele pode se adaptar a isso? Pode, mas ainda assim, eu vejo, é ótimo o Flamengo ter o Paquetá no elenco, que tem subido também de produção, mas eu não o vejo como um substituto natural do Arrascaeta pelas características. Então quem você colocaria? O Pedro falou do Paquetá, possibilidade. Você? Aí o Bubu e Panath já estão pensando. Então, para mim, o Leonardo Jardim tem, com o esquema que ele tem usado hoje, ele tem de mudar e, para mim, não tirar o forte do jogo do Paquetá, né? Que é vir de trás e ter um pouco mais de espaço para correr. Então, naturalmente, ele... Quem você botava lá no tabuleiro? Vai lá. Então, mas o meio de campo. O Pedro formou, Pulgar, Everton... Pulgar ou Everton Araújo, né? O Everton Araújo hoje tem jogado bola, né? É algo que o Leonardo Jardim vai ter de pensar. Então, ontem eu acho que em algum momento a coisa desandou, porque ele também não estava exatamente entendendo posicionamento e encaixe ali no início. Mas ali depois... Não, de início. Só pra... Não dá, deixa o cara falar. Aí realmente fica difícil. Aí quando o cara vai falar, fica interrompendo, aí fica realmente difícil. Bom, eu colocaria o De La Cruz. O De La Cruz, lembrando que na seleção uruguaia, tanto o Arrascaeta como o De La Cruz faz a mesma função, fica esse revezamento. Ou quando é um é outro, às vezes quando é os dois, né? Mas o De La Cruz, na minha opinião, melhor para substituir o Arrascaeta por enquanto. Mas tem o Lucas Paquetá, né? Como falou, tem o próprio Carrascal que foi contratado junto, né, ao Flamengo para substituir o Arrascaeta. Vamos ver aí como o Leonardo Jardim vai quebrar a cabeça para achar, né, o substituto por enquanto aí do Arrascaeta. Mas colocar nos comentários quem vocês colocaria na vaga do Arrascaeta, que infelizmente teve esse problema sério. Além dele, temos o Bruno Henrique também, que se machucou, teve um trauma no pé após aquela entrada desleal do jogador do Estudiantes, que era para vermelho direto, não chamaram nem o VAR, sacanagem, o cara já tinha cartão amarelo. Uma tremenda de uma sacanagem que fizeram com o Flamengo. Ainda teve aquela tesoura em cima do Royal, que também teve uma fratura, mas só que no nariz. O Royal fraturou o nariz depois daquela porrada que tomou do Estudiantes. Foi no lance do Bruno Henrique, tá bom? E teve aquela entrada no Bruno Henrique, gerou aquela confusão, que depois gerou aquelas expulsões, tanto do Jardim, né, pelo Flamengo, como do treinador Cacique Medina, do Estudiantes. E gerou toda aquela revolta. Aí teve essa confusão isolada. O cara meteu a mão na cara do Royal e fraturou o nariz, né? 3 jogadores lesionados por conta da omissão da arbitragem, né? Literalmente a gente tá vendo aí, como foi até falado no começo do vídeo, fazendo de tudo para os brasileiros não conseguir mais um título. Ultrapassaria a Argentina, né? Estamos igualados agora com a Argentina em número de títulos Libertadores. Ultrapassaria isso que a Conmebol não quer. Tá vendo o domínio, né? Vamos dizer assim, a hegemonia geral aí do Brasil nadando de braçada contra os sul-americanos. E a Conmebol, né, não só a Conmebol, mas principalmente os argentinos bem revoltados com isso, fazendo de tudo para o Brasil não nominar mais uma vez esse ano, né? Mas pelo que o futebol brasileiro está jogando, com certeza aí vamos conseguir mais um título, a não ser que continue nessa pancadaria, né? Perder todos os jogadores por pancadaria, aí seria uma tremenda de uma sacanagem. Mas coloca aí nos comentários sua opinião. Sim, vamos passar aqui o calendário do Flamengo. Lembrando que o Flamengo joga domingo tarde para o Vasco da Gama. Jogo importantíssimo, né? A dor de cabeça pelo Leonardo Jardim montar esse time agora, com esses vários desfalques do Flamengo. Flamengo e Vasco da Gama domingo, 4 horas da tarde. Transmissão da Globo, GE também no YouTube, transmissão com imagens. Aí depois, na quinta-feira, 9h30 da noite, Independente de Medellín e Flamengo, jogo na Colômbia, jogo importantíssimo, porque o Flamengo vencendo esse jogo praticamente já encaminha a classificação para a próxima fase. Lembrando que depois desse jogo aí, os últimos 2 jogos do Flamengo é em casa, né? Contra o Cusco e contra o Estudiantes. Aí é a hora da vingança, né? Contra o Estudiantes. O Pulgar vai entender o que eu tô falando. Grêmio depois, né? No domingo. 7h30 da noite, Grêmio e Flamengo. Aí Vitória e Flamengo na quinta-feira. Esse é o jogo da volta lá no Barradão, jogo importantíssimo. O Flamengo tem a vantagem de 1 gol, né, contra o Vitória. E depois, na outra semana, 7h30 da noite, espero que seja no sábado esse jogo. Não, vai ser no domingo. Atlético Paranaense e Flamengo, jogo fora de casa, né, no gramado sintético.
pelo Brasileirão e depois o encerramento da fase de grupos, dia 20 de maio, Flamengo e Estudiantes, 9h30 da noite, numa quarta-feira, transmissão aí da Globo e também da GETV, tá bom? Jogo importantíssimo. Lembrando, domingo clássico, né? Jogo, inclusive para esse clássico, a última parcial que eu tinha visto ontem já tinha passado mais de 50 mil ingressos, 55 mil ingressos já tinham sido vendidos. Os setores do Flamengo já estavam praticamente esgotados, só tinha o setor do Vasco, né? Acho que era o setor sul do Vasco. Ainda tinha bastante ingresso para comercializar. Mas tem outros setores ainda que ainda tem ingresso para parte da torcida do Flamengo. Mas mais de 55 mil ingressos já tinham sido vendidos para esse clássico dos milhões, né? Flamengo e Vasco da Gama. Flamengo brigando aí junto ao Palmeiras pela liderança do campeonato. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem e ESPN Brasil.